Olá, começa agora o CTV desta terça-feira, 30 de julho. Nós conversamos com o advogado e ex-político de influência na cidade Doutor Freitas sobre a possibilidade de eleição com candidato único para o Poder Executivo. Veja o que ele diz. Eu desconheço na história política de Batatais um fato como este, apesar de que ainda podem surgir outras candidaturas, né? Porque nós temos o prazo, por exemplo, das convenções e o prazo quando você leva as candidaturas, né? O registro, então, às vezes, pode surgir algum fato novo aí. Mesmo as convenções já tendo acontecido. Porque sabe o que é, Valéria? Nós não temos no Brasil uma estabilidade na nossa justiça eleitoral. Mesmo porque a nossa justiça eleitoral, ela não é assim independente nos termos bem entendido, né? Ela depende, ela não tem quadros próprios, ela depende do Superior Tribunal de Justiça, depende do Supremo Tribunal Federal. Por exemplo, aqui na nossa cidade, depende da Justiça Estadual, porque a Justiça Eleitoral ela é federal. Então, o juiz, nós não temos um juiz federal eleitoral, né? Então, diante desses aspectos aí, nós temos vários exemplos, né, de como as coisas foram transformadas. Por exemplo, depois, se vocês quiserem, vocês podem até gravar ali. Essa questão que todo mundo pergunta, né? Mas e agora? É um candidato? Como é que fica o percentual de votação? Há correntes que dizem que basta ter um voto, estaria eleito. Há correntes que, inclusive, teria que ter maioria simples. Há correntes que, inclusive, dizem que tem que ter maioria absoluta, né? Então, essas coisas, elas vão surgir no momento oportuno. E aí, se você pegar na Constituição Federal, artigo 5º, inciso 35, quem vai decidir vai ser o juiz, o juiz eleitoral. E todos nós sabemos que em nenhum lugar do mundo o mesmo fato julgado por dois juízes diferentes tem uma conclusão exata, assim, pacífica, sem nenhuma controvérsia, sem nenhuma discordância. Então, esses fatos aí são, assim, por exemplo, o Carlos Lacerda, ele é tido na história política brasileira como demolidor de presidentes. Você veja que quando Juscelino Kubitschek de Oliveira ganhou a eleição para presidente da República, né, a candidatura do Juscelino ela foi estabelecida no velório do Getúlio. Então, como Juscelino não obteve a maioria absoluta, ele quis contestar, contestou. E quem garantiu a posse foi o general Henrique Lott, né? O marechal e tudo. Você veja que quando Tancredo morreu, tá lembrado? Sim. Não tinha tomado posse. Aí arrumaram uma jurisprudência lá, né? O Saulo Ramos, aqui da nossa querida Brodowski aqui, tinha tido um caso idêntico ao do Mário Covas em Santos. E levaram na justiça e o Mário Covas foi vitorioso na justiça. Aí, com o caso do Sarney, né, você veja, o Tancredo não tinha tomado posse. Mas falou, bom, se for levado na justiça vai acontecer isso aí. Aí houve um acordo de cavaleiros, do Ulisses Guimarães, o Leônidas Pires, né, que foi o ministro do exército do Sarney, e o Sarney tomou posse sem o presidente tomar posse. Ô, doutor, o que pode acontecer é que as pessoas, de repente, pensam assim, olha, já está eleito, não vou lá votar. Lá. E aí, o que acontece? Quem acaba sendo prejudicado são os vereadores também. Não, aí, ó, a cabeça fica assim, né? Quer dizer, aí se ele tiver um voto, aí alguém vai, não pode, porque foi o voto dele. Ah, até a dó. Ué, mas não é verdade?
Na verdade, nós só vamos saber o resultado na hora de ter o resultado na mão, né? Pensado nisso aí, né? Você faz a pergunta, não vai, um, não vai outro. Aí ele só tem um voto. Aí alguém pode falar, não vale, porque foi ele que votou nele mesmo. Que democracia que é. Então, Valéria, nós precisamos ter um quadro de estabilidade assim, jurídica em nosso país, o que nós não temos. Lembrando aí que as legendas têm até 15 de agosto para requerer o registro dos nomes na Justiça Eleitoral.